Boa noite, irmãos. Graças e paz. O pastor me deu a incumbência de estar pregando essa noite para os irmãos e, primeiramente, eu gostaria de falar para aqueles irmãos que não vieram semana passada ou que ainda não escutaram o sermão de domingo passado. Depois você dê uma escutada nele, porque ele tem tudo a ver com o que nós vamos falar nesta noite. E para começarmos nessa noite, eu queria que os irmãos fizessem um exercício de memória aqui. Pensa na seguinte situação: dia 31 de dezembro de 2019, finalzinho do ano passado. Onde que você estava no dia 31 de dezembro? Quais que eram os seus planos para esse 2020? Quais que eram suas expectativas? Provavelmente a maioria que está aqui tinha boas expectativas, imaginava que esse ano seria um ano muito melhor do que o 2019, e é difícil a gente imaginar que naquela época, imaginar que hoje as coisas estariam do jeito que estavam. Normalmente a gente tem essa vontade de sempre virar o ano pensando em coisas melhores, pensando que vamos viver um ano melhor. E logo no início de 2020, as coisas já começaram a desencaminhar, né? Na visão humana. A gente ouviu rumores de guerra entre Estados Unidos e Irã. A gente teve na região sudeste e em Minas Gerais aquelas fortes chuvas que assolaram e deixaram muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas morreram. E agora nós temos um problema global, coronavírus, que está atacando aí o mundo inteiro, e que, se não bastasse ele por si só, ele exibiu a fragilidade de todo o sistema político, econômico e social do homem moderno. Nós vemos após ele várias mortes, mentiras nos mais diversos níveis, quer seja nas redes sociais, quer seja nos veículos de comunicação. Temos também instabilidade política, distanciamento social, desemprego e toda sorte de problemas que nós podemos imaginar. E como você tem se sentido afetado com relação a isso? Em que nível está o seu coração abalado por causa desses problemas? Como está a sua fé por conta desses problemas que nós temos vivido nesse ano de 2020? O homem, ele sempre busca segurança, até porque ele foi criado por Deus, que é todo-poderoso, que é onipotente, que não muda, que é o único que pode verdadeiramente prover segurança para o homem. Mas depois da queda, depois do pecado de Adão, jamais houve segurança verdadeira, porque o pecado abalou o relacionamento do homem com Deus, do homem com o próprio homem e do homem com a criação. Toda a criação sofreu e ainda sofre por causa do pecado de Adão, e agora por causa do pecado de cada um, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa daqueles que nem sabem que são pecadores. E o homem moderno, ele crê que as coisas podem melhorar através da política, através da economia, através da ciência, da educação, da saúde, segurança e outras coisas mais. Mas, como eu já disse, o pecado, ele abalou, ele entrou, influenciou todas essas esferas, porque o homem, ele influencia em todas essas esferas. E nenhuma dessas coisas, apesar de serem coisas boas, apesar de serem coisas desejáveis, são coisas que têm poder para resgatar o homem dos problemas deste mundo caído, dos problemas que nós temos nos nossos dias. Todas elas não têm esse poder supremo que nós encontramos somente em Deus. E, diferentemente do homem moderno, que crê em sistemas, em instituições e seus líderes, os cristãos, eles, apesar de se organizarem institucionalmente como igreja,
Eles não confiam na instituição em si. A sua fé, a sua esperança está no dono da instituição, que é Cristo, Jesus. E apesar de nós amarmos a igreja, nós amarmos os irmãos, nós não depositamos a fé no outro, nós não depositamos a fé no templo, nós não depositamos a fé no pastor, nós depositamos a fé naquele que é pregado pela igreja, que é Cristo. E é por conta de Cristo, por conta de Jesus, que nós podemos afirmar como Paulo, que apesar das fraquezas, ofensas, dificuldades, perseguições e angústias, ainda assim encontramos contentamento, como diz em 2 Coríntios 12:10. E é a respeito dessa suficiência em Cristo para a vida que nós vamos meditar nessa noite. O nosso texto base se encontra lá em Filipenses, capítulo 4. Os irmãos que estiverem com a Bíblia, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 10, diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aí, irmãos. Oremos. Senhor, Deus e Pai, é a Tua palavra aqui diante de nós essa noite, a palavra que santifica o Teu povo, que muda os corações, que apesar de tão antiga, ainda assim é tão nova e tão influenciadora de nossas vidas, para que possamos viver uma vida plena. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa noite, abra nosso coração, nossa mente, e que Tua palavra, Pai, venha frutificar em nossas vidas e lançar a esperança de Cristo em nós. Que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre cada um aqui, e que a Tua palavra, Pai, faça diferença nessa noite. Amém. Bom, esse trecho que nós lemos de Filipenses, que vai do versículo 10 até o versículo 20, a gente leu até o 13, ele é um agradecimento de Paulo aos filipenses que haviam enviado, através de Epafrodito, uma oferta para Paulo. Paulo estava preso ali naquele momento, Paulo estava na cadeia, e os filipenses haviam enviado uma oferta para ele. E apesar de toda a gratidão que Paulo tem com os filipenses, como a gente vê aí no versículo 4, do versículo 10 até o 20, tem uma declaração aí que se destaca no meio desses agradecimentos de Paulo. E é uma declaração de suficiência em Cristo, que está no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Em alguns manuscritos consta: tudo posso em Cristo que me fortalece. E esse versículo ele já foi usado de diversas maneiras possíveis, né? E algumas terríveis. Mas o que vem à sua mente quando você pensa nessa frase de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece? Quando nós lemos esse versículo, nós temos que ter em mente o contexto que ele está inserido ali nessa carta. O versículo 12, Paulo ele fala que sabe estar humilhado e sabe estar honrado. Ele já havia experimentado toda a circunstância, já havia experimentado fartura, já tinha experimentado fome, já havia experimentado abundância e escassez. Ele já esteve nas duas pontas, tanto no extremo da pobreza quanto na bonança. E será que nós nos nossos dias temos essa audácia de falar que Cristo
é aquele que nos fortalece, que por causa dele nós podemos tudo? Será que Cristo tem sido suficiente verdadeiramente para a nossa vida, independentemente da situação? É algo a se pensar. E nessa noite nós vamos focar nos dias maus, porque Paulo fala da bonança e da pobreza, e nós vamos focar nos dias maus, porque era exatamente o contexto de Paulo ali. Paulo estava na cadeia, irmãos. Paulo não mandou aquela carta para os filipenses na casa dele lá, não. Paulo estava na cadeia. E o nosso contexto também de hoje são dias maus. Ninguém olha para os dias de hoje e fala assim, não, que maravilha, é o céu na terra. Não. E talvez para você que sejam os piores dias da sua vida até agora, que você pode imaginar. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que, apesar dos dias serem maus, os dias bons também, eles podem ser tão difíceis quanto os dias maus para a gente achar contentamento verdadeiro e suficiência genuína em Cristo. Cada situação ela vai trazer ídolos diferentes, vai trazer desafios diferentes, e a gente não pode descuidar, porque o nosso coração ele é enganoso, tanto na fartura quanto na necessidade. Agur, lá em Provérbios, capítulo 30, já diz que Deus tinha que preservar ele para que ele não se enriquecesse e negasse quem Deus era, e não empobrecesse e tivesse que roubar e desonrar o nome de Deus. Isso não é novidade, já desde Provérbios e desde antes, a Bíblia já fala disso. E uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui é o que Paulo quer dizer com os dias maus, com o que ele quer dizer com estar humilhado. E para a gente ter uma ideia, eu vou estar lendo aqui 2 Coríntios 11, 23 a 27, na tradução da NVI. Prestem bem atenção no que Paulo escreveu aos Coríntios ali. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, e além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Irmãos, a lista é grande, né? Acredito que grande parte de nós não passou nem um pouco disso que Paulo passou aqui. Mas, ainda assim, Paulo nos diz no versículo 11 que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quantos de nós que estamos aqui nessa noite diríamos isso, tendo vivido um pouco disso que Paulo viveu? E, como eu já disse, Paulo ele não estava falando de contentamento aqui para os filipenses da casa dele, no sofá, não estava tranquilo tomando um suquinho gelado no calor. Não, ele estava preso quando ele mandou essa carta aos filipenses. E quanto a nós, nos bastou um ano como esse de 2020 para a gente já se sentir deprimido, ansioso, estressado e tantas outras coisas. Não é que a gente deva estar saltitante de alegria, porque verdadeiramente é uma época de lamento, de contrição, de oração para aqueles que creem em Deus. Mas quantos que se dizem cristãos que tiveram a sua fé profundamente abalada com a situação presente? É algo a se pensar. E esse vírus ele tem mostrado a todos nós, como humanidade, que as nossas instituições, que os nossos líderes, nós somos insuficientes e frágeis.
Bastou um vírus invisível aos olhos para derrubar a Torre de Babel que os homens do século XXI estavam construindo. E assim como na Torre de Babel, mais uma vez Deus mostrou que o homem não é Deus, que o homem tem que entender o seu lugar. E infelizmente a gente vive numa época que as pessoas elas fundamentam seus alicerces em bases extremamente frágeis, porque a confiança das pessoas não está em Deus, está nas instituições humanas, está naquilo que o próprio homem pode fazer. E diferentemente de Jesus, todo o sistema humano, todas as instituições, todos os líderes humanos, eles são instáveis em algum nível e são passíveis de falha. Todos eles vão se tornar insuficientes algum dia e até mesmo obsoletos. Quantas coisas que já não existem mais, que eram a base da sociedade antigamente. Muitas coisas passam, mas como a Bíblia diz, Jesus e sua palavra não passará. E é exatamente nessas coisas sem valor eterno que o mundo à nossa volta ele tem moldado seus valores e suas crenças. E isso aqui é muito triste, irmãos. Infelizmente, não só o mundo tem moldado seus valores e suas crenças nisso, mas muitos cristãos têm feito isso também. E, ironicamente, a gente vive numa época que o importante é ser feliz. Essa é a frase dos nossos dias, o importante é ser feliz. Só que os mesmos que falam que o importante é ser feliz, também dizem que para você ser, você tem que ter. Você só é feliz se você ter alguma coisa. E nós, inocentemente, temos adotado essa mesma maneira de pensar do mundo à nossa volta. Quantas vezes você se sentiu incompleto porque não tem o carro do ano, porque não tem o emprego dos sonhos, porque não tem aquele romance hollywoodiano, porque não é alguém de sucesso e reconhecido? Neste padrão de pensamento não tem como haver contentamento real e definitivo, porque ele sempre cobra uma conquista a mais para haver felicidade. Se você está aqui, você quer chegar ali, você nunca tem um contentamento verdadeiro porque você sempre quer mais. E até mesmo nós, a gente tem se tornado um produto. Já pensou a respeito das redes sociais? Nós estamos expostos ali nas redes sociais, exibindo vários anúncios. Anúncios de beleza, anúncios de inteligência, habilidade técnica e todo tipo de felicidade que possa imaginar. Mas será que esse anúncio que está ali na rede social é um anúncio verdadeiro? É um anúncio real? A gente vê aquelas fotos bonitas, né? Parece um anúncio de uma Ferrari. Você olha assim, enche os olhos, mas na hora que você vai ver, você abre o capô daquela Ferrari, tem um motor de fusquinha. É um anúncio vistoso aos olhos, mas é um anúncio irreal. É um anúncio falso. Ele é bonito, mas não há verdade ali naquele anúncio. E essa mentalidade dos nossos dias, ela tem colocado as pessoas em crise de sua identidade. A opinião do outro, às vezes de pessoas que você nem conhece, pessoa que você nunca viu na vida, ela tem se tornado parâmetro para medir quem você é. Isso tem levado as pessoas ao desespero. Veja bem, irmãos, nossa identidade afirmada em Deus, ela é segura, pois nele nós somos, e devido a quem somos nele, nós temos. Nós somos em Deus, em Cristo, e por isso nós temos. Já na mentalidade humana, nós somos o que temos. Se você tem carro, se você tem poder, você é alguém. Mas se você não tem, você é um zero à esquerda. Se você não é uma pessoa bela, você é descartado muitas das vezes de vários círculos sociais por isso. E nós vemos que isso é um castelo de areia. A gente sabe que o castelo de areia dá muito trabalho para construir. Você vai na praia, você gasta um tempão construindo aquele castelo de areia. Mas basta uma onda, basta um vento mais forte, uma pessoa despercebida ali tropeçar naquele castelo, ele vai ruir. É uma base extremamente frágil.
E é interessante a gente notar que muitas das vezes a gente pode concordar com Paulo. Sim, eu concordo com Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, mas a gente não consegue viver como se isso fosse verdade. Há uma diferença entre o que é dito e o que é vivido. A gente toma essa frase como verdade, mas a verdade ali contida não penetrou verdadeiramente no nosso coração. E nós precisamos ser integrais, irmãos, precisamos ser completos. O que a gente pensa tem que influenciar o que a gente vive, e o que a gente vive tem que externalizar, jogar para fora aquilo que nós pensamos. Paulo mesmo ele nos diz em Filipenses 4:9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo, o que ele pensava influenciava a maneira dele viver, e a maneira dele viver externalizava para as pessoas a maneira que ele pensava. E ele fala que é isso que nós devemos praticar, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente viu nele. Não adianta nada a gente saber a Bíblia de capa a capa, mas se essa palavra santa não penetrar em nossos corações. Agostinho, no livro 10 das Confissões, ele diz assim: amo-te, Senhor, não com consciência duvidosa, mas certa. Feriste meu coração com tua palavra e te amei. Feriste meu coração com tua palavra e te amei. A palavra de Deus, ela tem que ser como um médico, que ela vai ferir ali naquele momento, mas é para um bem maior, é para uma cura, é para uma renovação, é para a vida, não para a morte. E quantos aqui já foram feridos por essa palavra de Deus? Cristo, ele não chama a gente só para conhecer a Ele, mas também para amá-lo, para obedecer seus mandamentos, nos relacionarmos e andarmos com Ele, caminharmos juntos. E somente assim, somente a gente caminhando junto com Cristo, nós vamos poder achar contentamento em toda e qualquer situação. Pois apesar de estarmos entristecidos, podemos assim estar sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, como Paulo diz em 2 Coríntios 6:10. Veja bem, irmãos, relacionamento com Cristo demanda comprometimento, e comprometimento com Cristo parece ser uma coisa fácil. Se a gente pensa assim, comprometimento é uma coisa tranquila, mas não se engane, não é. Comprometimento verdadeiro cobra um preço. Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, ele nos relata uma pequena autobiografia, e ele fala que ele tinha muito do que se orgulhar se ele quisesse. Ele tinha tudo o que a lei exigia ali naquele tempo. Ele era israelita, ele havia sido circuncidado conforme a lei mandava, era fariseu, zeloso e praticante da lei e costumes religiosos. Ele tinha estudado com um grande mestre de sua época, e também ele tinha, além da cidadania judaica, ele tinha cidadania romana, que era grande potência ali naquela época. Paulo era o cara, né? E aos olhos humanos, Paulo ele não tinha nenhuma vantagem se ele largasse o seu posto de fariseu e seguisse a Cristo. Como fariseu, ele tinha status, ele era reconhecido e admirado pelos outros no seu meio. Ele tinha uma vida tranquila, tanto entre os judeus quanto entre os romanos. E provavelmente era a vida que muitos ali queriam ter. Mas, como diz Paulo em Filipenses 3:7, ele fala assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Somente quando a gente considerar que as outras coisas são perda por causa de Cristo, é que também a gente vai aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Não tem jeito, irmãos. A gente pode até dar um exemplo para os nossos dias a respeito disso. Por exemplo, você é um bom funcionário em sua empresa. Aí você recebe a oportunidade de estar tendo uma promoção do seu cargo.
Só que na hora de conversar com o seu chefe, ele fala assim: não, a gente vai te promover aqui, mas você vai ter que dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, fazendo uma coisa que é ilícita. No caso, a pessoa pode aceitar, mas a pessoa pode rejeitar. E como a pessoa é um cristão, ela rejeitou, porque ela não vai querer fazer isso. E após ela rejeitar, ela passou a ser perseguida pelo chefe depois dessa recusa. As pessoas, elas podem, através da graça que revela Cristo ao mundo, ter uma boa consciência e também fazer a coisa certa ali. Mas o verdadeiro contentamento na situação só vai ter quem é de Cristo, quem é um cristão fiel. Por quê? Porque a pessoa comum, o homem do século, dos nossos dias, ele só vai ter a boa consciência dele ali naquela situação. Já o crente fiel, ele vai poder ter contentamento com aquela situação, porque ele sabe que ele está agradando não aos homens, mas está agradando a Deus, ao Criador, ao seu Senhor, que é Cristo. Entende a diferença de um ponto para o outro? Estão me acompanhando? Mas voltando a Paulo, a gente tem que prestar atenção numa coisa muito importante a respeito disso. A gente falou aqui no texto de 2 Coríntios aquela infinidade de problemas que Paulo teve. Foi açoitado, apedrejado, passou fome, passou sede, ficou nu e tantas outras coisas. E ele só passou isso porque ele estava comprometido com Cristo. Veja bem, irmãos, ele não passou isso porque ele era um pecador, que ele estava cometendo muito pecado, estava fazendo a baderna lá na região. Ele não sofreu essas coisas porque ele estava defendendo o governo da esquerda ou o governo da direita. Ele não estava passando aquelas dificuldades por causa de dinheiro ou fama. Ele sofreu o que sofreu por se comprometer com Cristo. E quando ele converteu-se, provavelmente ele sabia que seria assim, porque ele mesmo era um dos grandes perseguidores dos cristãos naquela época. Ser cristão não é uma garantia da gente evitar sofrimento na nossa vida, mas quando você tem a sua suficiência em Cristo, você pode entender o que Paulo afirma em Filipenses 1:29, que diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Somente quando você entende que Cristo é tudo que você precisa, que Cristo é o principal de sua vida, que você vai entender essa frase de Paulo, porque senão isso vai ser loucura. E atualmente aqui no Brasil, a gente não passa por perseguição religiosa, mas no nosso contexto, se Cristo não nos for suficiente, as demandas do nosso dia a dia, elas vão minando nossa chance de verdadeiramente poder declarar que tudo posso naquele que me fortalece. A gente vai abrindo mão da santidade, vai abrindo mão da obediência, e quando nós vamos ver, a gente já abriu mão do próprio Cristo em detrimento das outras coisas. A gente declara que tudo podemos em Cristo, mas a gente não vive isto realmente. No primeiro sinal de problema, a gente procura com nossas forças resolver o problema, resolver a situação, fazer a coisa dar certo. E pelo lado oposto, irmãos, não pense que é só nos problemas, mas na bonança também, a gente pode não encontrar a suficiência em Cristo. Porque, como eu falei, o relacionamento demanda compromisso. E quantos se comprometem na bonança de estar perdendo um pouco de seu conforto por causa de Cristo, não tendo tanto dinheiro quanto poderia sem Cristo, não gastar mais tempo e ter seu tempo limitado por causa de Cristo e tantas outras coisas. O pastor anglicano John Stott nos dá uma frase interessante que diz assim: não basta possuir uma Bíblia, ler a Bíblia, amar a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Precisamos nos perguntar:
Será que o Cristo da Bíblia é o centro de nossas vidas? Será que o Cristo da Bíblia é o centro de nossas vidas, irmãos? Essa é a pergunta de hoje. E essa situação da pandemia que a gente tem vivido, ela tem nos ajudado a responder essa questão de uma maneira mais sincera, porque ela tem tirado as máscaras que os nossos ídolos do coração, eles usam para se esconder quando está tudo bem. E veja bem, irmãos, contentamento em meio às lutas é uma obra de Deus e não do homem. Se Cristo não tem sido suficiente para você, é hora de parar, se quebrantar perante Deus. É hora de orar, é hora de se dedicar às disciplinas espirituais, da oração, do jejum, do silêncio, da solitude, do estudo da palavra, do serviço, da submissão. São muitas coisas que a tradição da igreja nos dá, que nos ajuda a nos quebrantarmos e nos colocarmos diante de Deus. O pastor colocou no WhatsApp hoje um propósito de oração. Use esse tempo de oração também para se achegar mais a Deus. Na Bíblia fala que há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. E o tempo para mudança de vida é agora, irmãos. Nós só temos o agora para mudarmos nossas vidas. E caminhando para o final, ainda há mais uma coisa para falar. Após tudo que eu disse aqui, acredito que não tem mais dúvida com relação ao que esse versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Entendo que a gente entende que aqui esse tudo não significa oportunidade para pecar, que também não é um triunfalismo. Não significa que Paulo ele se tornou onipotente para fazer tudo o que ele queria, e muito menos significa fazer algo irracional, como pular de um avião sem paraquedas e achar que vai sobreviver na hora que bater no chão. Se você acha alguma coisa disso aí, procura o pastor depois, tá? O pastor vai ajudar você a entender melhor. Mas, pois bem, as pessoas naquela época deviam olhar para a situação do Paulo e achar que ele tinha enlouquecido, que ele tinha uma vida confortável ali, largou aquilo e sofreu todas aquelas coisas e muito mais que ele não registrou aqui na Bíblia. E apesar disso tudo, ele falou que aprendeu a viver contente por causa de Cristo, que Cristo fortalecia ele. Mas as pessoas deviam passar assim: ele está passando isso tudo é por causa de Cristo. Na verdade, Cristo não fortaleceu ele, Cristo fez ele passar por mais dificuldades, Cristo fez ele se tornar mais fraco. Isso era loucura para o mundo, e ainda é loucura para os de hoje na hora que leem. E nós devemos nos perguntar o porquê disso, porque mesmo quando tudo parece ir mal, ainda assim há contentamento na vida dos cristãos e a certeza de que Cristo lhes é suficiente e o fortalece. E para a gente responder essa pergunta, nós temos que olhar além da superfície, nós temos que olhar mais profundo. E em 1 Coríntios 15:19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse texto ele nos dá a direção correta, irmãos, para a gente entender a esperança que há em nós. Se você tem uma vida voltada para Cristo, mas sua esperança está somente no aqui e no agora, achando que Cristo só vai repercutir aqui, além de você estar vivendo um cristianismo incompleto, quando as dificuldades elas surgirem, você vai começar a questionar a Deus, vai começar a duvidar do seu amor e do seu cuidado. Claro que a gente pode e deve pedir misericórdia do Senhor. Até o próprio Cristo pediu para que o cálice que ele tinha que beber que ele fosse poupado ali. Porém, a oração de Cristo não terminou no poupa-me. A oração só termina, como diz em Mateus 26:39, dizendo assim: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E a gente sabe o restante da história, né? Paulo mesmo fala em Filipenses 2:8 que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E Paulo continua no versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Cristo ele morreu na cruz e foi essa morte que trouxe vida, porque se nós morremos com Cristo, também com Ele ressuscitaremos. Cristo não só morreu, mas Ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Cristo ele cumpriu toda a lei, Ele foi obediente até o fim. Ele fez o que a gente não poderia fazer, pagou o preço que não poderíamos pagar. E é aí que está a verdadeira segurança de Paulo. E deve ser a nossa segurança também. Em Gálatas 2, 19 e 20, Paulo diz: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa vida oculta em Cristo, que nos faz declarar que tudo podemos nele. E essa união com Cristo que nos dá essa segurança, e essa segurança que o mundo em suas instituições não podem nos dar. Nós não encontramos a segurança em nenhum outro lugar, em nenhuma outra área da criação, irmãos. Não adianta. E é somente através dela que nós somos declarados justos. A gente era culpado diante da lei de Deus, mas agora, como diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não é só isso, irmãos. Nós também agora somos filhos de Deus. Você não precisa mais ter para ser, porque o que você tem é porque você é em Cristo. E é por conta disso que nós podemos esperar um futuro glorioso, porque nós estamos em Cristo. Para Paulo, tudo ele podia em Cristo que fortalecia ele, porque como ele nos diz em Filipenses 3, 20 e 21, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O apóstolo João também nos declara algo semelhante em 1 João 3,2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E temos outra testemunha também, Pedro, em 1 Pedro 1, de 3 a 5, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Está vendo, irmãos? Todos eles confiavam na promessa, não de homens, mas na promessa de Cristo, relatada em João, o Evangelho de João 11, versículo 25 e 26, que diz na palavra do próprio Senhor: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Cristo pergunta para você nessa noite: crês isto? Cristo só vai nos ser suficiente se a gente crer na suficiência dele por completo, na suficiência do seu sacrifício ali naquela cruz, tanto para o presente quanto para o porvir. A gente vai ter pontos altos e baixos em nossas vidas? Com certeza, vamos. A gente vai andar vacilante em alguns momentos? Provavelmente. Mas o que nos fará suportar todas as coisas é Cristo, aquele que nos fortalece e no qual colocamos nossa esperança de novos céus e nova terra, em que a criação será restaurada e não vai haver mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, como diz em Apocalipse 21, versículo 4. Cristo ele vai nos fortalecer durante a caminhada, vai manter nossa fé acesa, vai suprir nossas necessidades das mais diversas formas,
Paulo, ali naquele contexto, ele foi suprido a necessidade dele. Cristo fortaleceu ele através daquela oferta dos filipenses que foi levada a ele por Epafrodito. E nós temos que fazer como Paulo e como os apóstolos. Nossos olhos não devem estar apenas no aqui e no agora, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. A nossa religiosidade, as instituições humanas, os líderes dos nossos dias, eles são como um grande navio. Eles aparentam dar uma segurança para nós ali em meio às dificuldades, mas todos já viram o Titanic aqui, né? Um iceberg no meio do caminho coloca aquele navio imponente em naufrágio, e em meio ao naufrágio a gente pode se agarrar aos destroços, pode buscar segurança em alguma coisa que está boiando ali, mas é uma segurança passageira, porque o frio vai vir no mar, criaturas carnívoras podem atacar, pode já haver uma turbulência ali naquele lugar, e aqueles destroços não vão servir para te dar a segurança verdadeira. Segurança verdadeira nós podemos ter apenas quando a gente entra naquele barquinho, aquele singelo barquinho em que Cristo está, que até o vento e o mar obedecem a Ele. Somente nesse barquinho, na companhia de Cristo, que nós podemos falar: tudo posso. Que Deus complete essa mensagem no coração dos irmãos e que possamos sair daqui com a certeza de que tudo podemos em Cristo, que nos fortalece. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, porque Tua palavra revela a Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas, que nosso coração possa estar nele e não no mundo, que nossa certeza e nossa esperança venha estar na pessoa de Cristo e no seu sacrifício, e não nas instituições humanas, não em líderes políticos, em empresas, em dinheiro, em poder. Que Cristo nos seja suficiente para esta vida, mas que nossos olhos estejam principalmente na suficiência de Cristo para a vida eterna que nos aguarda junto com Ele. Complete essa mensagem no coração de cada irmão que aqui está, e que durante a semana, Pai, Cristo possa verdadeiramente fortalecer a vida de cada um. E é no nome dele que oramos. Amém.